Entrou. Olá, amigos. Agora sim. Entramos aqui com a técnica Alberto Cyber. E estamos agora aqui ao vivo com o nosso amigo Leonardo Machado. Nós estamos na reunião da AME, a última quinta-feira do mês. Nós temos um encontro com um convidado. A última quinta-feira do mês anterior, tivemos com a nossa Kátia Marabuco. Agora nós vamos ter o Leonardo Machado, tratando de um tema fascinante, e que vai estar conosco nessa perspectiva de reflexão e depois de abrir para perguntas, respostas, tratando do assunto ser perfeito ou ser inteiro, é uma pergunta que ele faz. Leonardo é psiquiatra, doutor em psiquiatria, professor da Universidade Federal de Pernambuco, psicoterapeuta, é um companheiro trabalhador espírita do movimento espírita brasileiro, dirige alguns programas para vários lugares, entre eles para a Mansão do Caminho, estudando as obras de Manuel Filomeno de Miranda, fazendo essa interface com a medicina, e dá a sua contribuição em diversas áreas, em diversos campos do trabalho envolvendo a saúde mental, e é escritor de vários livros. Nós não vamos roubar o tempo do nosso Leonardo. Ele vai fazer uma fala, e depois, à medida que ele for falando, à medida que vocês quiserem perguntando, vocês vão deixando no chat aí, e depois eu transformo isso em perguntas para ele quando eu voltar para a sala junto com ele. Queria convidar vocês para uma reflexão ligeira aqui, lendo um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, à guisa de celebração da nossa preparação, ambientação, e que vai nos favorecer, em seguida, a possibilidade dessa reflexão graciosa que o nosso Leonardo vai nos trazer. Então, nós tivemos um problema técnico. O pior problema técnico, vocês sabem qual é? É o problema do operador. Hoje eu estou como o operador da internet. Estou me sentindo assim, o próprio cyber, em andamento, em caminho, percorrendo aí a rede junto com vocês. É o tempo que vocês entram, sejam todos bem-vindos, e nós vamos aqui, portanto, fazer a leitura do tópico bem pequeno, para que vocês... Depois eu vou passar a palavra imediatamente para o nosso Leonardo. É uma fala de Cristo em Mateus. Ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não fazem também o mesmo? E se vós não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fiquemos, então, com o nosso Leonardo. Seja bem-vindo, Léo. A palavra é tua, meu querido. Beleza. As novidades da internet são muito interessantes, né? Eu vi aqui hoje o meu amigo Alberto, não só colega palestrante, não só um cara estudioso, mas um cara que se atualizou. Então, hoje ele é o técnico da informática, ele que fez todo o manejo aqui com a ajuda da Graciosa da Graça, mas ele que fez o negócio todo, mandou o link para mim do StreamYard.
Eu achei que hoje já foi uma exemplificação dessa possibilidade de atualização, né? Essa possibilidade de não estagnação e como às vezes a necessidade nos possibilita uma mudança. Então, é um prazer. Nesse corre-corre da vida, nesse corre-corre das atribuições médicas, profissionais, de professor, poder reservar esse tempo aqui nesse final de noite para podermos estar juntos na perspectiva das AMEs, né? Da AME do Pará, nessa conexão muito interessante, tá? A ideia é a gente poder refletir sobre uma frase, né, proposta por Carl Gustav Jung, que exatamente coloca a proposição da pergunta, mas numa afirmação. Quando Jung vai dizer que o importante não é ser perfeito, o importante é ser inteiro. A gente torna numa pergunta retórica, numa dúvida, para que a gente possa, então, fazer uma reflexão nesses 30, 40 minutos iniciais e depois abrir para as proposições, para o debate junto com o próprio amigo Alberto e dizer também que é sempre um prazer, tá? Conhecer aqui esse espaço e estar trocando com esse amigo querido, que eu acho importante esses diálogos, né? Mas eu queria começar essa reflexão com uma proposta do Castro Alves, no livro Parnaso de Além-Túmulo. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. Mas quando estamos em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas desse cair, a flor deixa um aroma leve nas aragens que passam breves, na madrugadas e luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, ou o escopro dos escultores que consegue transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, o universo, portanto, é o seu altar. É por isso que aqui na Terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro dessas trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens, em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhuma síntese, nenhuma literatura consegue traduzir. É o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. É Sócrates bebendo a cicuta, ou ainda César naquela época trazendo a luta, tirânico e conquistador, ou o exemplo de extremosa caridade de Anchieta, que ia então estimulando a perspectiva do Evangelho. Cellini com sua arte, é o Sabre de Bonaparte, é sobretudo a perspectiva desses arautos de virtudes que transformam o nosso mundo. Nesse sentido, esses antigos Neros, que destroem com incêndio, eles também conseguem ascender por causa dessa perspectiva socrática de, ao amar a verdade, ser fiel ao conhecimento, ao amar a verdade, ser fiel aos seus princípios até o final da sua própria existência. É por isso que nós bendizemos aqueles que semeiam a luz,
aqueles que semeiam o bem, porque esses também um dia encontrarão a alegria, a paz, a aventura que tanto desejam nas sendas da evolução. Nesse sentido, nesses dias tumultuosos, né? Nesses dias tumultuados, nesses dias tormentosos, a gente pode ter a perspectiva de agradecer. A voz que ecoa no céu e insistentemente nos diz: para frente caminhai. O amor é a luz a que se alcança. Tenhamos fé, tenhamos esperança. Para o infinito marchemos. A poesia Marchemos, né, aqui recitada livremente ao sabor da nossa interpretação, da nossa emoção, de certo modo ela traduz na psicografia do Chico Xavier, no Parnaso de Além Túmulo, a síntese da visão espiritista para essa perspectiva da evolução espiritual a que nós acreditamos, a que nós concebemos que um dia chegaremos. Essa síntese de Castro Alves nos fala das várias perspectivas, dos vários estágios que nós seguimos, né, até conseguimos atingir um estado que a gente imagina ser de plenitude, um estágio que a gente imagina ser de perfeição. No entanto, nós, enquanto indivíduos, enquanto espiritualidade, enquanto espírito, enquanto individualidade, nos resta, nesse momento atual, apenas indagar, apenas teorizar, apenas refletir sobre o que talvez seria esse estado de plenitude, talvez o que seria esse estado de felicidade completa, o que talvez seria esse estado de perfeição. Já que é uma questão muito difícil de nós adentrarmos, justamente pelo fato de a gente não saber o que é. Pela nossa perturbação espiritual, né? Pela nossa inferioridade na perspectiva de plenitude, a gente apenas pode teorizar, pegando aqui e acolá conhecimentos que as tradições religiosas, especialmente as tradições do próprio Espiritismo, nos colocam. No entanto, vale a pena talvez fazermos algumas reflexões para que a gente não fique tão atormentado, né? Tão culpado, tão frustrado nessa jornada. Porque a jornada, como vai dizer Castro Alves, ela leva milênios, ela certamente leva muito tempo para poder se completar. E aquele Nero, que simboliza um psicopata, né, que simboliza um estado muito inferior da criação, né, da nossa perspectiva espiritual, ele consegue se evoluir, né, se expandir nos arautos de virtude. Então é interessante essa fala, né? Transformando a partir das dores, a partir dos obstáculos, a partir das dificuldades, os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque, como coloca a poesia, tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Nero, assim como vários imperadores, né? Vários imperadores romanos, eles conseguiram transformar, né, um poder que era único numa tirania, pervertendo o poder político. No entanto, muitos eram psicopatas, né? Se a gente for pelo pé da letra e for perceber a nossa classificação, a gente vai ver que muitos desses imperadores não eram um Marco Aurélio, né? Um filósofo, um pensador, alguém que se preocupava com algo a mais. Era, na realidade, um Calígula, filho do Marco Aurélio, que para poder se manter na perspectiva do poder, ele fazia várias atrocidades. E uma das pestes que acometia naquele momento, né, chamada uma das pestes antonianas, porque estava naqueles períodos antoninos, veio justamente nesse momento de Marco Aurélio, na transição para o filho dele, Calígula. E é importante perceber que os psicopatas não eram apenas aqueles que estavam no poder tirânico, como Nero, Calígula e tantos outros. Eram também outros indivíduos que estavam assessorando o poder. E um desses filhos, né, um desses assessores do filho de Marco Aurélio, eu estou falando Calígula, mas me confundi o termo, não é Calígula. Depois talvez venha o nome do filho de Marco Aurélio, que também foi imperador. Mas ele atravessava esse período da peste. E como se fosse uma pandemia, né? Só que no momento uma pandemia menor, porque o mundo também era menos
conhecido. Então, se chamava de uma epidemia, mas certamente para o momento se achava uma pandemia, já que o mundo era mais circunscrito ao poderio romano. Pelo menos o mundo que a gente conhecia, porque a gente tinha todo um florescimento do mundo da América do Sul, da América do Norte, enfim, um momento que ainda não era conhecido para a história que nós temos a tradição, a história ocidental. Mas um dos assessores, querendo ganhar notoriedade, o que é que ele faz? Ele esconde os suprimentos em determinado momento nesse império, e o povo que já estava sofrendo pela infecção dessa peste antonina também sofre pela desnutrição, e as mortes são enormes. E esse indivíduo que era assessor desse imperador filho de Marco Aurélio, ele faz isso para poder ascender na visão do imperador. Então veja que o problema não era só do Nero, o problema não era só do imperador psicopata, era de uma série de assessoramentos e do povo também. Porque se a gente pensar que na época desse que a gente está se remetendo, existiam os gladiadores, né, que não eram só um espetáculo entre eles, mas os circos romanos também matavam os cristãos. Então imagine que a gente, o povo, ia ver como divertimento, não era uma luta de MMA, né, com as regras, não era uma luta de boxe com as regras, era uma luta que ia até a morte, a partir dos gladiadores, por exemplo, e que a regra era sobreviver, literalmente falando, e o povo ia assistir com seus filhos, né? Ou ia ver literalmente a execução de cristãos, a execução de várias pessoas na arena romana. Isso era o divertimento. Então, se hoje eu já não coloco minha filha, meu filho, para ver uma luta, né, que eu acho que tem uma certa dificuldade para colocar, embora eu faça o exercício físico de uma arte marcial, né, de um boxe, mas eu não consigo, por exemplo, fazer uma luta em si. E o meu professor sempre colocava, vamos colocar na luta. Eu não, cara, eu quero preservar o meu cérebro, vai ficar estranho também eu fazer uma palestra com o olho roxo, deixa eu fazer só a movimentação do boxe, porque eu quero mais me preocupar com o exercício. Mas existe toda uma preocupação, por exemplo, de a gente não estimular rapidamente, precocemente, né, a filha, etc. Mas naquela época não. Se eu estivesse naquele momento do Império Romano, eu estaria levando a filha para ver a morte sangrenta. Então, um imperador psicopata falava também de uma geração que era muito comum, talvez, a psicopatia, o transtorno de personalidade antissocial. Então, certamente, quando a gente percebe o momento daquela história e o momento hoje histórico, se a gente fica pessimista com o momento histórico hoje, vale a pena olhar para o passado para aumentar um pouco o otimismo e perceber que muita coisa caminhou. Agora estamos muito longe dessa perfeição. Então, quando pensamos no conceito de perfeição, logo lembramos também do conceito de plenitude, lembramos do conceito de felicidade, né, completa, lembramos desses conceitos que falam de uma certa totalização, lembramos de um conceito de pureza, e ao mesmo tempo que a gente lembra desses conceitos, a gente fica um tanto quanto entristecido, porque a gente percebe a distância que a gente está dessa pureza, a distância que a gente está dessa plenitude, a distância que a gente está dessa felicidade completa e, portanto, dessa perfeição. E ao perceber a distância, muitas vezes, nesse momento de percurso que a gente está vivendo, a gente cai numa certa decepção conosco, ou às vezes cai num processo de negação. Então, são dois movimentos que, psicologicamente, a gente acaba fazendo. Ou uma decepção com a gente, porque a gente percebe o abismo de distância entre a nossa capacidade atual e a evolução que a gente pretende atingir, ou vai cair numa negação de comportamentos, de sentimentos, para poder fingir para si mesmo, não é nem fingir para os outros apenas, né? Não é um fingimento deliberado, porque isso seria mais uma psicopatia como um Thanos, né, dos Vingadores, que mata metade do universo e acha que está fazendo isso por um ar de misericórdia para poder manter a alimentação. Então não é uma coisa deliberada, mas é um enganar a si mesmo, talvez no mecanismo que a gente poderia chamar de defesa na perspectiva freudiana, né, um mecanismo de defesa chamado negação, em que, percebendo que eu não sou daquela forma, eu nego as encrencas, os problemas, os atrasos que eu ainda tenho.
E aí eu nego um bocado de emoções, um bocado de sentimentos e um bocado de características, como talvez sendo uma maneira de me pensar mais próximo da pureza. Ou essa decepção pode ser tão grande que pode acontecer o que eu vi um jovem, né, bastante cristão, bastante seguidor dos princípios do cristianismo, percebendo-se impuro. E ele queria ser como Jesus. Mas ele se percebendo, porque Jesus era a inspiração dele, né? Mas ele se percebendo impuro, percebendo a própria sexualidade aflorando na sua juventude e achando que a sexualidade era sinônimo de impureza, porque ele queria ser totalmente limpo, e ele percebendo a sexualidade como sendo uma sujeira, o que é que ele fez? Tentou o suicídio. Entrando num comportamento paradoxal, porque se eu quero uma vida seguindo os passos de Jesus, por exemplo, obviamente eu vou interpretar que o suicídio não é um caminho. Mas essa decepção, essa frustração por não se perceber perfeito e não se perceber puro, e ainda mais se perceber muito distante, pode gerar esse mecanismo de decepção tão grande que gera comportamentos psiquiátricos difíceis, né, psicopatológicos difíceis, como algumas pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, como eu vi hoje, por exemplo. A pessoa queria ter uma pureza moral tão grande que ela tinha então um conceito do pecado pelo ato, pela palavra e pelo pensamento. E a porta fica tão estreita, eu falava para ela, olha, a porta fica tão estreita quando você pensa assim na pureza pelo pensamento, que eu acho muito difícil alguém passar por essa porta, né? Então, acho que tem que haver uma flexibilização do entendimento. E essa flexibilização, Allan Kardec, ele coloca muito bem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai tratar sobre bem-aventurados os puros de coração. Porque bem-aventurados os humildes, a gente consegue entender, né? Bem-aventurados os que choram, a gente consegue entender. Bem-aventurados os várias coisas, a gente consegue compreender. Mas bem-aventurados os puros, é difícil até de entender, porque a gente não sabe o que é a pureza. E, ao mesmo tempo, causa certamente essa contradição. Por um lado, pode causar uma decepção, porque a gente se percebe bastante distante da pureza, e, por outro, pode gerar uma negação do comportamento, negação das emoções. E Allan Kardec, em determinado momento, ele interpreta colocando que existem 3 tipos, né, de indivíduos, né? Esse indivíduo que já atingiu a perfeição, esse indivíduo em que o trabalho já está completo, já está concluído, o outro indivíduo que faz o mal e se compraz no mal, que ele está talvez no início do processo, e aí eu simbolizei muito o psicopata e trouxe aqui alguns exemplos de psicopatias, de tiranos psicopatas, né? E o intermediário, que somos quase todos nós, aquele que não é ainda puro, mas que também não se compraz no mal. Aqueles que não estamos completos na nossa trajetória, mas também não somos como ontem. Então, como eu falava ontem com uma pessoa, que ela falava, doutor, eu acho que, na verdade, eu sou uma psicopata. E ela falava com um sentimento de culpa, um choro, porque ela percebia que o desequilíbrio emocional que ela estava tendo estava repercutindo nos filhos, e ela, portanto, achava que estava fazendo mal para os filhos, e porque estava fazendo mal, ela achava que era uma pessoa má, uma pessoa psicopata. E eu falei para ela, olha, eu já atendi, já estive de frente, já tive contato com muitas pessoas dessa perspectiva. E eu posso dizer para você que com certeza você não é, embora você esteja tentando me convencer que é. Porque eu vejo em você uma coisa chamada culpa. Culpa. Uma coisa que um psicopata não tem. Um psicopata, então, quando vai tentar fazer uma mudança, vai como aquele senhor, aquele jovem senhor que me procurava e não queria repetir os erros do passado. E não cabe aqui dizer quais foram. Mas eu, então, em determinado momento, eu perguntei, eu imagino, então, que o senhor está arrependido. Ele, não estou arrependido, não. Então, deixa eu formular a pergunta. Eu imagino que o senhor, se pudesse voltar atrás, tendo o conhecimento que o senhor tem, o senhor faria diferente. Ele, não, eu faria do mesmo jeito, tudo igual. Eu só não quero repetir. Então, é um funcionamento diferente, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai tentar mudar o comportamento, a gente muda porque a gente sente um dedo de culpa
ou uma luva inteira de culpa e aí tenta modificar o comportamento. Esse senhor psicopata não, essa pessoa psicopata não, ele estava tentando mudar para uma outra via. Aí você pode perguntar, poxa, Léo, ele é um psicopata até bonzinho. É um psicopata que a gente brinca assim, um psicopata do bem, porque ele está tentando mudar, né? Ele não está mais fazendo, ele não é um serial killer, ele não está fazendo assassinatos, ele não está fazendo um bocado de coisas erradas por aí, ele está tentando mudar. Mas veja que ainda é um momento anterior de um estágio evolutivo, porque ele não sente culpa, né? Então é um funcionamento diferente. Então eu falava para ela, olha, com certeza você não é psicopata. Agora, como qualquer indivíduo, né, você tem os seus desequilíbrios, como eu tenho, e isso está repercutindo sim na tua família, mas você está querendo fazer uma modificação. Então, essa é a trajetória. E por isso que ganha muita evidência o que popularmente ficou chamado como síndrome do impostor, né? Que não é uma síndrome mesmo, sabe, psiquiátrica falando, mas é um termo didático, psicológico, para simbolizar essa sensação que a gente tem de ser uma farsa, de achar que nós não somos aquilo que realmente gostaríamos de ser, né? Então, o que ela estava dizendo para mim é que ela era uma farsa e que, na realidade, ela era uma fingida, porque, na realidade, era uma pessoa perversa, era, na realidade, uma psicopata. E é curioso, porque nesse momento de trajetória, em que a gente, a gente ainda faz o mal, ainda se equivoca, mas não se compraz no mal, ou seja, não se completa, não se agrada com o mal, é muito comum esse dilema da farsa vir na nossa cabeça. E aqueles que acreditamos na influência espiritual de pessoas, de espíritos, de pessoas que estão desencarnadas, eu gostaria de chamar a atenção para isso. É um ponto de grande vulnerabilidade, porque muitas vezes espíritos que influenciam ficam colocando na sua cabeça a ideia de que você é uma farsa mesmo, porque você é uma pessoa fingida, porque você quer ser bonzinho. E esse é o dilema de quem quer mudar. Esse é o dilema de quem quer fazer diferente. Veja que Paulo de Tarso, quando ele tenta modificar a trajetória, todo mundo acha que ele está sendo uma farsa ali, né? Poxa, como é que muda de hora para outra? Ninguém acredita. Os próprios cristãos iniciais ficam com a ressalva com ele. E foi preciso o tempo, né, mostrar que ele estava de fato modificando. Aliás, o próprio Evangelho vai chamar atenção para isso, dizendo assim, olha, nem todos que levantam a mão para o céu e dizem Senhor, Senhor, estarão salvos, ou seja, estarão completamente mudados, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o próprio Evangelho lança a mão dessa perspectiva. Cuidado com aqueles lobos em pele de cordeiro. Cuidado com os psicopatas, né? Cuidado com esses que manipulam a mente humana e que grande parte do tempo da nossa história estiveram nos manipulando o poder. Esses existem. Mas a gente com medo de ser esses, ou talvez com medo de sermos o que éramos no passado, porque é provável que no estágio evolutivo mais perturbado, a gente já passou pelo estágio, né, de uma não sentimento de culpa, de uma psicopatia, é provável. E aí a gente fica nesse dilema, né, porque vem um antigo inimigo que olha para a tua fisionomia de hoje, olha para a tua característica, mas não consegue ver o que você é hoje. Fica preso no que você foi ontem. E, de fato, ontem pode ser que você fosse, como eu, como qualquer um de nós, um psicopata. E fez um bocado de besteira com esse indivíduo que está agora te perseguindo. Então, ele fala de duas maneiras. Ele fala do eco do passado, que você já não é mais. E, às vezes, outros influenciadores falam porque querem perturbar mesmo a tua cabeça. Então, imagina que essa pessoa viesse falar para mim que é uma psicopata e eu ficasse colocando pilha, né, colocando lenha no fogo, né, lenha na fogueira. Ela ia ficar muito mais angustiada, muito mais traumatizada. Então, eu queria chamar a atenção, né, especialmente para aqueles que acreditamos numa perspectiva espiritual, aqueles que acreditamos numa influência dos espíritos desencarnados, para essa influência aumentando a ideia de que você é um impostor, de que você é fake, de que você é falsier, de que você na realidade é um fingido. Olha, na verdade você está tentando mudar. Na verdade você está tentando não ser mais o que era antes. Você não é ainda o que você quer, mas certamente você já está tentando se modificar.
E aí é importante você olhar para si, olhar para dentro de si, perceber as suas dificuldades, né? E admitir, porque eu tive contato há alguns meses com um desses espíritos, né? Que estava preso a uma coisa que eu fui, a uma coisa que eu fiz, né? E tentando colocar essa pilha em minha cabeça. E então me lembro que eu me assessorei, né? Me empoderei de mim mesmo e pude conversar com ele falando, olha, amigo, eu imagino a bronca, né, que é o nosso passado. Mas eu quero dizer para você que eu não sou essa perfeição que você imagina que eu sou, né? Eu não sou esse indivíduo que algumas pessoas imaginam talvez que a gente seja de perfeição. Ao contrário. Mas eu também não sou o cara perturbado de ontem. Eu estou tentando. E eu tenho o direito de tentar. O meu passado não me tira o direito de tentar hoje. As minhas dificuldades pessoais não me tiram o direito de tentar modificar hoje. Então, muito cuidado para não ficar preso na perspectiva de que você é uma pessoa fingida, de que você está tentando ser bonzinho. Muitas vezes eu respondo, poxa, mas que bom, né, bicho? Porque se todo mundo estivesse tentando ser malzinho, veja que coisa complicada. A gente questiona quando o indivíduo está ali se comprazendo no mal, fazendo perspectivas perturbadas, e quando existem indivíduos que estão tentando fazer diferente, a gente também coloca pilha. Então a gente está num momento de muita complexidade da nossa sociedade, em que eu costumo brincar assim, né? A gente está levando o Coringa para casa, entendendo toda a dor dele, né? Mas ele é claramente um psicopata, mas sofreu muito. Tudo bem, todo mundo sofreu, cara. Todo mundo sofreu na vida. Agora, isso não justifica a psicopatia de ninguém. E o fato de a pessoa ser psicopata não significa que ela está isenta dessa responsabilidade, porque a gente, enquanto sociedade, se organizou e disse, olha, não pode matar um ou outro. Porque enquanto sociedade a gente entendeu que a lei mosaica era uma coisa importante, porque a gente entendeu a lei de Deus, pelo menos nesse aspecto. Não dá. A gente pode até matar, mas vai sofrer as consequências. Então, assim, dá para entender o Coringa, mas vai levar o Coringa para casa, né? E o Batman, que tenta fazer diferente, a gente estigmatiza, né? Demoniza. Não, mas ele não é isso tudo. Então a gente está nesse momento em que a gente está gostando mais do Coringa do que do Batman. Óbvio que a gente está no momento de entender que não existem os vilões e os bonzinhos, né? Que existe uma mistura de complexidade, mas a gente tem que ter uma cautela para a gente poder discernir, né, aquele indivíduo que está se comprazendo no mal e se vitimiza. E aí vem um ponto. Geralmente o indivíduo que se vitimiza, que se compraz no mal, ele se vitimiza. Como eu sempre coloco um vídeo de um psicopata, de um serial killer brasileiro para os estudantes, para a gente poder falar sobre empatia. E esse serial killer brasileiro vai ser entrevistado e em nenhum momento você vê um arrependimento, uma fisionomia de culpa. Ao contrário, ele coloca assim, olha, muito cuidado à sociedade, porque o que eu fiz todo mundo pode fazer. Porque não fui eu que fiz, foi o diabo no meu corpo que fez. Veja que é um discurso que às vezes estimula a vitimização. Não fui eu que fiz, foi o obsessor que fez através de mim. Beleza, mas foi você também. Tá? Você estava influenciado, mas você também. Então, a gente tem que ter cuidado com esse discurso de vitimização, porque esse discurso de vitimização mostra, né, a nossa perturbação interior. Então, Allan Kardec coloca que nesse indivíduo perfeito, o trabalho já está completo. Nesse indivíduo que se compraz com o mal, o trabalho ainda está muito distante de ser feito. E nesse indivíduo que somos quase todos nós, que fazemos algo ruim, mas que queremos fazer algo de bem, de bom, o trabalho está por fazer. O trabalho está para ser feito. Ele coloca Deus que vê a intenção de todos, vai também, digamos assim, olhar os méritos daquele que está tentando se modificar. Eu acho muito parecida essa explicação de Kardec sobre a busca da pureza, a busca da perfeição, a busca da plenitude, com uma explicação socrática. Só que ele vai falar o sábio como sendo o pleno, né? Então,
O sábio para Sócrates era, e para o grego, né, para o filósofo, era o protótipo da perfeição, o protótipo da pureza, digamos assim, o protótipo da plenitude. E existia o ignorante que não sabia da sua ignorância, que seria aquele que faz o mal e se compraz do mal, gosta do mal. E no meio termo, entre o sábio e o ignorante que não sabe da sua ignorância, que ignora a sua ignorância, existe aquele que é ignorante, mas pelo menos sabe da sua ignorância. Esse é o filósofo. O filósofo, para Sócrates, não é o sábio. O filósofo é aquele que durante a vida sabe que nunca vai atingir a sabedoria completa. Mas por isso mesmo, por saber das suas limitações, por saber da sua ignorância, é que ele não é mais o ignorante anterior, que não sabia. Ele é o ignorante que sabe da ignorância. É a douta ignorância socrática. E essa douta ignorância socrática abre a possibilidade para que ele possa se preencher mais. Porque aquele que é ignorante e não sabe da ignorância permanece na presunção, permanece na extrema vaidade, no extremo narcisismo e não se deixa abrir para uma mudança. Esse que é o filósofo, que sabe das suas limitações, por saber das suas limitações, ele se abre ao conhecimento, ele se abre à mudança. E aí ele coloca o amor como sendo o poro, né? O amor como porosidade que possibilita a entrada nesse caminho. E porque ele diz que durante a vida o filósofo sabe que o objetivo nunca vai ser atingido. Porque para Sócrates, o corpo é uma limitação. Enquanto estamos no corpo, estamos limitados. E por isso, nós só poderíamos atingir um estado de sabedoria plena, portanto de perfeição, num futuro, quando estivermos em outro estágio, né? E aí, como ele colocava, sem a prisão do corpo. Então, apesar do filósofo saber que ele nunca vai ser um sábio hoje, ele continua tentando, ele continua perseguindo. E nem por isso ele se acha impostor, nem por isso ele se acha um fake, nem por isso ele se acha um mentiroso, um fingido, porque ele sabe das limitações dele, mas ele tem uma meta. Ele tem uma meta que é atingir uma plenitude. Por isso que, parafraseando, né, Carl Gustav Jung, eu concordo bastante com essa proposição. O importante hoje, no futuro tudo bem, mas hoje o importante não é ser perfeito. O importante é ser inteiro, perceber todas as suas manifestações, o que ele próprio vai chamar de sombras, né, que seria aquela manifestação que está menos clara, é menos consciente. Porque se a gente não percebe a nossa sombra, a gente se deixa dominar por ela, involuntariamente falando, e quando vê, está fazendo as coisas mais complicadas com aquelas pessoas que gostávamos e que gostamos, em nome de um comportamento, às vezes, até de amor. É isso que a humanidade fez. Em nome do amor, guerra. Em nome de Deus, cruzadas. É a humanidade que não olha para as suas sombras, que não olha para a sua inteireza, sempre querendo atingir o objetivo, mas sem paciência para poder caminhar essa trilha. Um dos problemas, portanto, que um dos filósofos, uma tradição filosófica chamada cética dizia, é o problema da precipitação, da impaciência de querer atingir logo um objetivo. Por isso que nessa caminhada, a inteireza fala de podermos dialogar com as nossas dificuldades, podermos também nos assessorar dela, nos apoderar dela e não nos distanciarmos demais sobre o risco de estarmos mentindo para nós mesmos, sobre o risco de fazer o que Renato Russo disse numa música dele, né? Quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém, né? Me fiz em 1000 pedaços para você juntar e você queria sempre achar explicação para o que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir para mim mesmo ou para si mesmo é sempre a pior mentira. A música é Quase Sem Querer, da Legião Urbana,
e traduz um pouco essa perspectiva de que, sim, perfeição como meta, plenitude como um ideal, pureza como uma perspectiva futura, sabedoria como algo a almejarmos, mas, antes de tudo, inteireza para podermos juntar as nossas partes, né? Não os outros juntarem, mas nós juntarmos as nossas partes, né? A parte que é boa, a parte que não é tão boa assim, a parte que é um pouco mais sábia, embora não seja sábia por completo, a parte que é bem ignorante, rude, a parte que é bem perturbada, para que a gente possa não ficar preso nessa inflexibilidade de comportamento. Quando a gente não olha para nós mesmos, né, e não admite as nossas dificuldades, a gente cai nesse risco, que eu já vi mais de uma vez, né, tentativa de suicídio porque não será perfeito. E aí vai para o outro extremo. De fato, aí você vai entrar numa perturbação grande. E você não queria isso. Mas como você não consegue, a gente é muito dicotômico, ou 8 ou 80, ou preto ou branco, quando na realidade nós somos esse grau de cinza, né? Essas tonalidades de cinza que devem começar a se conversar. Então eu queria, como reflexão inicial, estou vendo aqui que já temos 40 minutos, a gente trazer essa perspectiva da filosofia, da doutrina espírita, da própria psicologia com alguns conceitos e aí abrir para um diálogo, para um debate dentro das minhas possibilidades. Muito bem, Léo. Leonardo, podia, enquanto nós formulamos as perguntas aqui, deixar aqui o endereço dele eletrônico, aqueles que quiserem acompanhar o Leonardo, por favor, Leonardo, Instagram, Facebook. Para eu falar? Sim. Tá, @prof, de professor, né? Prof, underline, que é aquela linha de baixo, Leonardo, underline, Machado. Então @prof, underline, Leonardo, underline, Machado. Aí você encontra tanto o Instagram quanto o YouTube, né? Beleza, Léo. Vai a primeira, Léo. Como ser inteiro no mundo fragmentado? Eu acho que o primeiro ponto é a gente tentar não entrar nessa dicotomia que gera uma fragmentação, né? O outro é o problemático e eu sou o tranquilo, né? O outro é o problema e eu sou a solução. Então, a gente acaba replicando, né, essa fragmentação, não vou nem usar a palavra polarização, porque eu não estou falando de política necessariamente partidária. Eu estou falando de uma questão de uma política interna, de gerência interna. Houve uma época na Grécia que os helenistas eles estavam dominados pelo imperador, né, Alexandre o Grande. Então, a democracia grega havia perdido. Antes disso acontecer, a democracia grega era uma democracia direta. Não era diferente da nossa, que é uma democracia indireta, em que a gente elege as pessoas e as pessoas nos representam. Na Grécia não tinham lá os cargos eletivos, mas a pessoa podia ir na ágora, fazer um discurso, por isso que a oratória na Grécia era muito valorizada entre os sofistas e entre os filósofos, porque a pessoa podia lá defender uma tese e podia, digamos assim, fazer alguma mudança direta na gestão pública, digamos assim. Mas é preciso lembrar que essa democracia grega era uma democracia parcial, né? Porque quem podia exercer essa influência direta tinha que ser homem, tinha que ser grego, tinha que ser livre. Não podia ser mulher, e não podia ser estrangeiro e nem podia ser escravo. Então era democracia parcial. De qualquer maneira, existia essa ideia, né, em Platão, essa ideia em Aristóteles, de que era na polis, ou seja, na cidade, em que a gente construía a felicidade. E é importante entender que o pensamento do grego
era um pensamento bem diferente. A felicidade para o grego não tinha sentido uma felicidade individual, uma felicidade que era vivida só por ele, enquanto os outros estavam lá muito ruim. Não fazia sentido para o grego. O grego vivia nessa perspectiva mais da polis. Por isso que, quando você tem uma escola chamada Epicurismo, os jardins de Epicuro era basicamente uma comunidade que vivia nos arredores de Atenas, entre os amigos, porque eles diziam que a amizade era algo fundamental para a felicidade. Então, quando, de certa forma, Alexandre o Grande ascende, né, e domina e faz um império, os gregos não podiam mais ter a pessoa comum grega não podia mais ter influência na política, e aí o tema da política, digamos, pública, sai da pauta muito forte da filosofia, porque a gente encontra um livro sobre política em Aristóteles, um livro sobre política mesmo, mais de um livro, na realidade, em Platão, e os helenistas não escrevem. Então, os estoicos não escrevem sobre política pública, né? Os epicuristas não, os cínicos não, os céticos não, e cada um se volta para a política interna, para a gestão interna, para poder entender o que é que se tornaria a vida feliz. Então, nessa gerência interna, que eu acho muito interessante a gente começar a fazer, a gente pode perceber que, olha, essa fragmentação que a gente está vendo muito clara entre o bandido e o mocinho, né? E que na realidade se misturam as coisas, mas fica ali dois discursos de quem é quem, a gente faz isso conosco, na nossa família, no nosso interior. Então, a possibilidade que eu gostaria de pensar é um trabalho de autoconhecimento, e eu penso que esse trabalho de autoconhecimento, às vezes, muitas vezes, precisa de um profissional, de uma terapia, de um psicólogo, de um psiquiatra que seja terapeuta também, de um terapeuta como um todo, que possa criar um espaço para você refletir sobre a tua vida, um espaço para você pensar sobre o que você está vivenciando, né? Para sair do rolo compressor do automático do dia a dia, que não dá tempo, às vezes, para pensar sobre o que você está fazendo, sobre o que você está agindo e parar para refletir. Muitas pessoas dizem, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. E eu gosto de lembrar que, às vezes, não é dinheiro não que falta, às vezes é vontade. Por quê? Eu me lembro de várias pessoas que me diziam isso e eu conseguia vaga gratuita, entre aspas, gratuito porque a gente paga imposto, né? Mas fora os impostos, a pessoa não ia pagar nada no SUS. E a pessoa não conseguia. A pessoa não ia. Eu já consegui vaga para mais de uma pessoa que me disse que não tenho dinheiro para fazer terapia. Eu queria muito fazer terapia. Eu peguei na palavra, consegui. Às vezes, quando eu atendia para mim mesmo, para eu atendê-la, ou para colegas atenderem, e a pessoa não ia, né? Simplesmente não ia. E eu ficava meio com a cara na água, assim, porque conseguia uma vaga para o colega, ele abria uma exceção em consideração a mim e a pessoa não ia. E ela disse para mim que ela queria muito fazer uma terapia. Então, vamos ver se realmente é a falta do dinheiro que nos impossibilita fazer uma terapia ou é uma falta de vontade mesmo de fazer contato com essas entranhas, com essa perspectiva que a gente nega. Então, muitas vezes, pela dificuldade, a gente faz esses dois mecanismos que eu trouxe no início, né? Ou a gente se decepciona demais, ou a gente nega demais. E às vezes as duas coisas vêm juntas. Por uma alta decepção, né, como eu falava hoje para uma pessoa, um fato na família que há 2 anos tinha causado muito impacto nela, por alguns preconceitos mesmo dela, ela trouxe naquele momento, 2 anos atrás, nas consultas, e depois nunca mais trouxe. E eu pensei assim, olha, mas eu imagino que você está falando isso na sua terapia, né? Porque aqui comigo você vê de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, por mais que a gente faça uma abordagem terapêutica, a gente não faz terapia com você. Mas você nunca mais trouxe esse tema, faz 2 anos que você nem toca nesse assunto. E eu sei que a questão continua lá, pelo que você me falou hoje. Ela realmente, faz tempo que eu nem falo. Então, ela se decepcionou tanto por causa dos próprios preconceitos dela, no caso, que ela, como forma de não lidar com isso, ela colocou para o tapete. Então, o que é que ela fez? Uma vida fragmentada. Então, uma forma muito eficaz de fragmentar a sua vida é não falar sobre as questões problemáticas da tua existência.
é uma das formas mais eficazes de você fragmentar o seu psiquismo, é não falar sobre o problema para ninguém. Ficar calado, 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 é uma forma muito eficaz de você fragmentar. E uma forma bastante útil de você juntar as partes é falar. Veja que muitos artistas fizeram isso. Veja a música que eu citei do Renato Russo. É a arte como uma forma de integrar. O próprio Carl Gustav Jung, ele, na parte final da vida dele, ele não escreve nada, né? Ele parece que se isola ali num local e vai fazer arte. E ele vai dizer depois que esse momento de produção artística, que não era uma produção artística para ser um artista compositor, um artista plástico famoso, era uma produção terapêutica, né? A arte como terapia, tanto a arte terapia, como a arte em si, como uma terapia de síntese, de juntar as partes, né? De poder não deixar se fragmentar. Então, qualquer que seja a maneira, a gente precisa colocar para fora, né? Essas angústias que a gente tem, porque quanto mais a gente ficar colocando embaixo do tapete, mais fácil a gente vai ficar fragmentado, polarizado, dicotomizado, sabe? E aí complementa a tua visão, cara. Vamos para a Núbia. Aí a Núbia, Gregório. Muitos pensam tanto na iluminação que esquecem da pequenez que ainda se encontram. Pois é, Núbia. E às vezes pensar só na iluminação é uma forma de negar essa pequenez, né? Essa tua frase já é emblemática para simbolizar isso que a gente está colocando. Às vezes, por pensar tanto na iluminação, a gente acaba esquecendo, a gente acaba negando esse nosso lado, né? Esse nosso lado mais difícil. Então, me parece que um caminho é a gente olhar para Paulo de Tarso. Eu acho muito bonito a fala dele. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu vou lá e faço. A gente pode até ampliar essa frase e dizer assim: o que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu vou lá e faço. Então, Paulo de Tarso, eu acho que é uma figura emblemática para traduzir esse dilema transitorial, né? Esse dilema transitório da nossa trajetória evolutiva. Não é que a gente não queira crescer, não é que a gente não deva buscar, não é que a gente não deva tentar uma iluminação interior. É só que a gente tem que ter um pouco mais de paciência para não fazer uma iluminação só externa, né? E esquecer de caminho interno. O próprio Pedro, né? Eu acho outra figura fantástica do Evangelho, porque eu acho mais parecido com o que talvez me simbolize, né? Porque Paulo de Tarso eu acho muito diferente da minha vida, muito diferente do que eu posso, né? Primeiro porque ele não tinha filhos, né? Eu tenho filhos, Pedro tinha filhos, etc. Então, nessa perspectiva de ter filhos, isso muda um pouco o nosso olhar, né? E não adianta às vezes muito a gente, por exemplo, às vezes eu me pego nisso, né? Onde eu vou ser mais importante? Vai ser fazendo uma palestra, ou às vezes é dentro com meus filhos, né? Dentro da minha casa com meus filhos. Então, às vezes eu sou mais importante junto deles, e por isso que a gente às vezes precisa dizer um não, né? De uma palestra, de uma atividade, porque às vezes a gente também está passando por tantas dificuldades e não é que a gente vai abandonar o trabalho, tá? Do bem, não é que vai abandonar o trabalho espírita ou o trabalho voluntário que você faça, mas é porque às vezes é importante moderar, né? Para também você integrar melhor essas partes que vão sendo colocadas à tona no conflito. E o conflito existencial traz esse benefício de fazer com que a gente veja essas partes que a gente não queria ver, né? O conflito existencial traz esse benefício de poder trazer à tona essas dificuldades que a gente tem, essas partes que a gente nega, e fica muito evidente quando a gente está passando por algum conflito existencial. Léo, como ser perfeito, como ser inteiro, tendo muitas coisas inconscientes. Primeiro, eu acho que tem um ponto que a gente precisa entender que
algumas coisas vão ficar, algumas coisas vão ficar inconscientes, tá? É, tem uma parte de nós que até a Joana de Ângeles chama de inconsciente profundo, né? Que é um pouco da nossa herança reencarnatória numa visão espiritista. Se a gente for pegar um conceito freudiano, eles também vão dizer lá que o inconsciente não vai ser todo trazido à tona, sabe? A própria teoria junguiana também não vai dizer que você vai conhecer-se todo. Quando a gente fala de inteireza, é tudo uma figura de linguagem, né? Quando Jung coloca ser inteiro, não significa que você vai conhecer todas as suas partes, mas pelo menos aquelas mais acessíveis. E aí uma estratégia muito importante, muito eficaz, é falar, né? É fazer... Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? Eu nasci na família espírita, então sou espírita, me considero espírita desde que... de berço, né? Faço trabalhos na doutrina espírita desde 13 anos de idade. Então comecei como evangelizador de juventude, evangelizava, eram aulas, né, de evangelho para pessoas do COC, que é uma comunidade pobre aqui de Recife, e ao mesmo tempo fazia a campanha do Quilo. Então desde 13 anos de idade. Depois, com 17 anos, comecei a fazer palestras espíritas, assim, nos centros e tal. Então, antes de eu ser médico, antes de eu ser professor, antes de eu ter ido para a área acadêmica, eu já entendia a identidade do espírita, né? A cultura da espiritualidade. E esse sempre foi um caminho, né? O caminho do trabalho, o caminho de fazer o bem. É um caminho fantástico de você aprofundar o seu interior. Mas eu posso dizer também com total propriedade, assim, de que o caminho de um espaço de terapia pessoal e aí de análise pessoal é bastante importante. E como profissional da área da psiquiatria, eu comecei pela profissão a fazer também terapia individual, né? Na época, aqui em Recife, é uma linha muito psicanalítica, muito forte. Então, a primeira linguagem de psicoterapia para os outros que eu aprendi foi a psicanálise. E aí eu comecei a atender os outros de terapia de base analítica, aí levava os casos para fazer a supervisão com o meu preceptor e, ao mesmo tempo, como pré-requisito, eu comecei a fazer análise pessoal. Então, inicialmente era com análise freudiana mesmo, e fiquei um bom tempo. A vida acadêmica, né, com mestrado, doutorado e professor, acabou me distanciando um pouco da possibilidade de aprofundar ali a psicanálise, porque a linguagem da psicanálise ficou um pouco diferente, ou bastante diferente da linguagem acadêmica médica, tá? Então as pesquisas ficaram um pouco distantes, então era difícil conciliar, e eu acabei fazendo uma especialização, né, em terapia cognitiva, depois cognitiva processual, depois pesquisando psicoterapia positiva, o bem-estar, aí fui me distanciando, mas eu nunca deixei de fazer análise pessoal, sabe? Eu fiquei fazendo ao longo do tempo, mudei a abordagem, porque eu até pensei em fazer terapia cognitiva com algum colega, mas eu conhecia todo mundo, né? E era difícil, assim, às vezes eu dava dando aula para a pessoa, como é que eu ia ser? Enfim, era complicado a logística de ser uma pessoa que fez terapia cognitiva com alguém para se conhecer. Então, acabei continuando na psicanálise, porque era uma terapeuta que era mais neutra. E quando foi na pandemia, né, a possibilidade do teleatendimento, então eu pedi para 2 amigos que são terapeutas junguianos, que eu confio, que eles pudessem me indicar algum terapeuta junguiano. Por quê? Porque quando eu me formei médico e psiquiatra, eu queria fazer abordagem junguiana, mas aqui em Recife não tinha. E não tinha a perspectiva da telemedicina, né? Então eu tinha que fazer supervisão. Como é que eu ia fazer? Ficar indo para Salvador ou ficar indo para São Paulo? Como é que eu ia fazer terapia pessoal? Então acabou que os caminhos me levaram para outro canto e eu não adentrei na terapia junguiana. Mas aí quando foi na pandemia, com essa possibilidade do teleatendimento, eu mudei a abordagem, né? E hoje vai fazer quase 2 anos, 1 ano e meio por aí, que eu faço como pessoa, né? Análise junguiana com outro terapeuta. Isso é muito, assim, para mim, é uma coisa bastante importante. Eu tenho um espaço para, entre aspas, metabolizar tudo o que eu vivencio na minha vida pessoal, na minha vida espiritual e na minha vida profissional. Porque enquanto psiquiatra, eu lido muito com sofrimento, assim, não é uma coisa de dia de domingo em que eu faço atendimento fraterno
e ali com sofrimento. Não é todo dia, entendeu? É dia, sei lá, às vezes eu começo de 8 da manhã e vou até 7 da noite, intervalo para o almoço, então é muito sofrimento, muita dor, que não é só a dor externa, toca em mim. Por que toca em mim? Porque as questões dos outros eu também tenho. Então, às vezes, a pessoa traz um conflito e eu percebo aquela questão em mim também, só que às vezes mais atenuada. É o que a gente chama de transferência, contra-transferência. A empatia cansa, viu? Empatia dói também, né? Quando você empatiza, eu lembro de uma aluna, médica, psiquiatra, e ela fazendo mestrado, ela foi me dar, eu sou orientador dela de mestrado, aí ela foi passar a dissertação de mestrado dela. Ela falou assim: ó, Léo, tá muito ruim, tá uma porcaria, eu não consegui avançar nada. Aí realmente acreditei nela. Quando eu abri, estava muito legal o trabalho. Ela tinha feito muitas coisas, tinha escrito 30 páginas. Eu falei, mas fulana, que coisa, né? Como você se deprecia, como você se bota para baixo. Por que isso? Ela, não, é porque eu estou muito mal esses dias, porque, enfim, recentemente aqui em Recife tiveram 3 médicos jovens que acabaram morrendo pelo suicídio, isso acaba afetando. Aí ela, outra pessoa também teve um quadro psiquiátrico grave, enfim, eu fiquei muito afetada. E aí eu lembro dessa, porque ela não foi minha aluna da faculdade, mas quando eu entrei na faculdade para ser professor, ela estava terminando, eu tive contato com ela, ela foi minha residente, enfim, eu tenho muito contato com essa pessoa e fui vendo a trajetória dela. E eu pude falar assim para ela, engraçado, né, fulana? Como você fica encharcada pela empatia. Ela, como assim? Você empatiza tanto que você fica encharcada na dor do outro, sabe? E é interessante como você, apesar de ser uma pessoa muito boa tecnicamente, você precisa avançar nesse aprendizado de empatizar sem se encharcar. Mas não é fácil, não é fácil, porque é muita dor, é muito sofrimento, a gente se mistura às vezes, e um trabalho de análise ajuda a gente tornar esse processo que não é tão claro, entender porque a gente está meio angustiado, né? Falando, colocando em palavras, né? Analisando sonhos, uma coisa muito interessante, né? Analisar os sonhos, não só na perspectiva de que aquele sonho é um encontro espiritual, de um desdobramento, que o é muitas vezes, não só de que aquele sonho é uma reminiscência, uma relembrança de outra reencarnação, porque também pode ser, mas também, às vezes, interpretar alguns sonhos e muitos sonhos que acontecem como sendo uma voz do inconsciente para você entender mais facilmente pela simbologia do sonho o que está acontecendo no teu interior. Então, não tem uma fórmula mágica, né? Leva tempo. E eu estou contando aqui um pouco desse lance pessoal para talvez desmistificar algumas questões. A última, última, Léo, Léo, é como considerar a inteireza em face da fala de Jesus, que nos convida a ser perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Uhum. Beleza. Lembrando que ele também falou, não vos inquieteis pelo dia de manhã. A cada dia basta o seu mal. Observai os lírios do campo, os pássaros do céu. Os pássaros não semeiam, os lírios não tecem, mas nem Salomão se vestiu com a túnica como a dos lírios. E todos os dias os pássaros têm o que comer. A cada dia basta o seu mal. Se a gente leva tudo ao pé da letra e, sobretudo, tudo de forma impaciente, a gente tende a pensar que essa fala de Jesus, de não vos inquieteis pelo dia de amanhã, seria um convite à imprevidência, seria um convite à acomodação, quando na realidade me parece que é um grande exercício terapêutico ansiolítico. E ele fala isso lá no Sermão do Monte, né? Depois que ele fala as bem-aventuranças, essa bem-aventurança de bem-aventurados os puros, né? Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Fala do sede perfeitos. Ele talvez olhou assim o povo melancólico, né? Meu amigo, vai demorar muito esse negócio. Esse processo é muito demorado, eu sou muito perturbado. Ele olha, mas não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, o conjunto da obra
de Jesus, me parece que é um conjunto harmônico. Então, se ele falasse isso de forma solta, a gente poderia interpretar como sendo um convite à acomodação e de não fazer a sua parte. Mas ele fala isso num contexto também de ter falado: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Ou seja, faz a tua parte. Ao mesmo tempo que o Evangelho nos convida a transcender, então o convite da perfeição acho que é um convite da transcendência, o Evangelho também nos convida a ter paciência com essa transcendência. Ou seja, paciência nesta imanência que nós temos, nessa imanência que nos prende no dia de hoje, olhando para o futuro, olhando para o objetivo, mas tendo a perspectiva de que cada dia vai bastando o seu mal, ou seja, a cada dia vai bastando a sua perspectiva. Então não é, por exemplo, quando Jung fala de ser inteiro, certamente não é, né, com essa perspectiva espiritista, não é um convite a você olhar as suas sombras e se comprazer nas suas sombras. Ou seja, olhar as suas dificuldades e se acostumar a tal ponto com elas que você acha que deve ser assim mesmo, né? Então veja, não é se comprazer nesse lado mais perturbado, mas é perceber que faz parte de você, faz parte de mim, e não ficar colocando essa perturbação só para o outro, não ficar colocando essa perturbação só para o inimigo, e perceber que eu também tenho muito disso em mim. Então, essa perspectiva do convite à perfeição, ela também precisa ser entendida com o convite à paciência. E esse ponto da paciência me chama muito a atenção quando eu era mais jovem, né? Acho que eu estava com 16 para 17 anos, quando meu professor de violão acabou morrendo por suicídio, e eu era muito amigo desse professor, tinha muito contato com esse professor, e aquilo me causou um impacto porque, poxa, eu não sabia que ia fazer psiquiatria, não sabia que ia ter contato com o suicídio tão frequentemente, né? Com a ideia do suicídio ou com a própria perda pelo suicídio tão frequentemente. E esse professor morreu pelo suicídio. Isso me causou um impacto e eu fiquei assim, o que é que eu posso fazer? Eu não conhecia a família, não conhecia o filho para poder dar algum alento, alguma palavra, algo do tipo. Então o que eu fui fazer foi orar. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar, a orar. E essa oração era todo dia, era todo dia. E aí, numa reunião mediúnica mesmo, um benfeitor, através de um médium que nem sabia disso, o médium não sabia disso, se dirigiu a mim em determinado momento e falou: olha, mais ou menos nessas palavras, tá? A gente quer dizer para você que continue orando, né? As suas orações estão ajudando o seu professor. Mas além de orar, a gente também quer dizer para você que você precisa da paciência. Porque existem algumas coisas, meu filho, que precisam do concurso do tempo. Não há como tirar as consequências totalmente, apenas pelo poder da tua vontade. Continue orando, porque vai beneficiar. Mas lembre do concurso do tempo e, por isso, além da oração, coloque também a paciência. Eu achei aquilo fantástico, porque ele não estava dizendo que não estava fazendo nenhum efeito meu esforço. Mas ele estava me convidando a uma reflexão de que, às vezes, a nossa oração é um pouco prepotente, porque a gente acha que vai conseguir fazer hoje, quando na realidade o que a gente pode fazer hoje é uma modificação, uma atenuação da dor, e não uma modificação completa do patamar. Isso não quer dizer que a gente não vai pedir, né? Porque a oração também vai ser, ao mesmo tempo, um convite à humildade, de a gente saber que a gente precisa pedir. Mas é a oração junto com a paciência, porque eu estava orando e estava uma oração meio ansiosa, entendeu? Como assim, poxa, que ele fique bom logo, que ele não sofra nada. E às vezes só o concurso do tempo para poder fazer as coisas acontecerem. Então, eu me recordo de uma outra história de um médico
que era pediatra e homeopata, e ele estava ali já na fase idosa da vida, e estava fazendo uma entrevista. Ele também era espírita, e o pessoal estava fazendo uma entrevista. Eu vi um podcast com ele, e eu achei interessante esse podcast, nunca me esqueci. Eu não sei quem é o nome, não sei exatamente a figura, mas me chamou muito a atenção, porque ele parecia ser uma figura querida. Os entrevistadores ali, espíritas, me pareciam que já tinham levado familiares para ele, filhos para ele, né? Em determinado momento teve uma que falou assim: pois é, fulano, teve um momento que eu tive que testar a minha fé. Meu filho ele era muito alérgico, ele começou a ficar com alergia, e eu tentava ligar para o senhor, e era de madrugada, enfim, eu não conseguia falar, e eu ficava naquela dúvida: levo para emergência ou não levo para emergência? Porque se eu levar para emergência, eles vão fazer remédios alopáticos da medicina tradicional, é possível que eles façam adrenalina, e eu não vou querer, porque eu quero usar a homeopatia. Então achei aquilo que foi um convite para testar a minha fé, né? E ligava, não atendia, e eu fui para o hospital. Mas antes de fazer o remédio que o médico tinha proposto, eu consegui falar com o senhor, e o senhor então me fez algumas perguntas, eu fui examinando, e a partir do exame o senhor me falou que, olha, a gente pode segurar um pouco mais, sem fazer essa medicação, vamos fazer tais e quais remédios homeopáticos, as coisas vão melhorar, e ele melhorou, doutor. Então, assim, eu achei aquele momento, essa senhora falando, um teste para minha fé. E achei que consegui mostrar a fé nesse momento, porque eu não caí, né? Aqui são palavras minhas, né? Eu não caí na tentação da alopatia. Eu achei até, fiquei me sentindo meio endiabado, assim, né? Porque eu sou alopata, né? Eu sou médico tradicional. Eu não me considero que eu fico tentando as pessoas quando prescrevo para elas. Mas, brincadeiras à parte, esse médico homeopata, pediatra, ele olhou a história, né, e falou: pois é, minha filha, naquela época eu era muito radical, sabe? Eu não prescrevia de jeito nenhum remédio da medicina tradicional. E hoje eu teria mudado, viu? Hoje eu teria mandado o seu filho fazer isso. Hoje eu mesmo prescrevo alguns remédios quando é preciso. E mais ou menos nessa época, minha filha, eu estava numa reunião mediúnica e estava nessa dúvida: até onde, até quando seguir no meu ideal, até quando, sabe, flexibilizar. Que é mais ou menos um pouco disso que a gente está perguntando: até quando persistir no ideal de perfeição e quando também saber ter paciência, né? Esse caminho do equilíbrio, esse caminho do meio, que é a grande dificuldade que a gente tem. Ou a gente vai para um canto ou vai para o outro, e não consegue fazer o diálogo às vezes. E aí ele estava na reunião mediúnica, e um benfeitor também, sem saber desses dilemas que ele estava passando, ele falou assim para mim: meu filho, tá tudo indo muito bem com a tua vida, etc. Mas tenha cuidado com o masoquismo do ideal. Tenha cuidado para não cair no masoquismo do ideal. Eu achei fantástica essa fala do benfeitor. O masoquismo do ideal. Não é que a gente não vai ter ideais. A perfeição é o ideal. A evolução é o ideal. Mas se a gente não tem paciência para saber que o concurso do tempo é necessário para que as coisas aconteçam, a gente entra no masoquismo de tentar ser o que a gente quer ser no futuro, hoje. O masoquismo de tentar fazer o ideal hoje. Talvez o ideal seja o momento em que a gente possa prescindir da medicina tradicional e consiga adentrar em outras perspectivas. Mas hoje, a realidade nos convida a ter humildade de aceitar ajudas. Ah, mas vai ser uma bengala psicológica. E quem é que não precisa de bengalas? Quem é que não precisa de ajudas? Quando Jesus estava lá no Calvário, em determinado momento, pedem para que um sirineu pegue a cruz dele para ele poder beber alguma água, descansar um pouco. E Jesus, com demonstração de humildade, ele deixa o sirineu carregar a cruz. A cruz é dele. E ele fala: aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz. Mas não significa que a gente vai ter que ficar o tempo todo sozinho na nossa dificuldade. A gente pode pedir auxílio aos mais diversos mecanismos que a vida nos apresenta. Quando a gente consegue fazer isso, certamente a gente está mais flexível, recorrendo aos sirineus do caminho, não colocando a cruz para eles levarem para a gente, mas ajudando, pedindo ajuda para os diversos processos que acontecem no nosso dia a dia. E às vezes a ajuda, o sirineu do caminho, é a paciência.
conosco. Às vezes, o Cirineu do caminho, no nosso caminho interno, no nosso caminho de inteireza, é termos paciência para que as coisas tenham um tempo para acontecer. Quantas vezes, né, a gente, começando muito jovem, no trabalho espírita, a gente queria fazer as coisas e tal, e a gente vê assim, poxa, quanta coisa que eu queria fazer não foi feita, e ainda bem que não foi feita. E quantas outras coisas que eu nem pensava que ia ser feita, foram feitas, porque mais do que o nosso desejo, mais do que o nosso querer, existe a nossa necessidade, né? A necessidade da vida nos ensinando outros caminhos. Então, se eu pudesse dizer como conciliar, né, a busca de perfeição com a busca da inteireza, eu colocaria a paciência como sendo um antídoto para não cairmos no masoquismo do ideal e não entrarmos em paradoxos de nossa evolução. Eu agradeço a paciência e o convite do amigo Alberto. Eu pensei que a gente ia fazer mais um bate-bola, cara, mas enfim. Não, vai ser duas falas. Eu vou estar agora, quero convidar os internautas, agora 21h30 nós vamos estar falando sobre meditação e o Cristo interno. Uma pequena pausa e a gente vai para uma segunda parte. Na verdade, é uma outra live, mas são duas programações da AME Pará, com associação com o Jardim das Oliveiras. Eu quero agradecer ao nosso querido Léo, que é um jardineiro. Léo tem uma contribuição extraordinária dentro do jardineironet.com, com um trabalho que ele fez sobre ansiedade, um trabalho muito legal, com slides, com uma fala bem rica, bem didática. Quero convidar também os internautas, se tiverem desejo de seguir o Léo dentro dessa plataforma, ela está disponível aos assinantes do Jardim das Oliveiras, se beneficia dessa plataforma com assinatura, atendendo famílias vulneráveis, socioeconomicamente falando, e você se beneficia por conteúdos desse naipe. Encontram também o Léo lá, que é um jardineiro também, que mora em Pernambuco. Nossa gratidão, Léo, um abraço carinhoso, extensivo à família, que é uma família muito querida, aos filhos do Léo, e a nossa gratidão por tudo que ele pôde nos trazer hoje, extraordinariamente reflexivo e ao encontro dos nossos corações. Um beijo no coração de todos, hein? Tchau, tchau.